Cara, difícil até falar depois daquilo que a gente viu ontem, aquela apresentação medonha, pavorosa, tétrica, terrível do Flamengo. O Flamengo ontem parecia um bando em campo. Nem parecia que o Felipe Luiz tem mais de um ano no comando técnico daquele time ali. É impressionante. Assim, nada funcionou no Flamengo ontem. Nada, 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 nada. Deixa o like de vocês aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações antes de mais nada, né? Antes de a gente começar a trocar nossa ideia. Esse é o Fly Bola. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos, rubro-negros e rubro-negras. O que foi aquilo ontem? O Flamengo, ele tá claramente com a cabeça na final. Todos nós estamos com a cabeça na final, mas assim, cara, ontem era um jogo que o Flamengo deveria ganhar, e ganharia se ele tivesse entrado com mais disposição, com mais atenção, com mais tesão, com mais gana, com mais vontade. Coisa que quem demonstrou foi o Fluminense. O Fluminense ontem estava disputando cada bola como se fosse a última de um campeonato mundial interclubes. O Fluminense ontem estava ganhando todas as divididas, todas as cabeçadas, as segundas bolas. O Fluminense estava correndo e tentando impedir a bola de sair para a lateral, o jogador do Fluminense. Né? Os caras estavam super mobilizados ontem, super mobilizados. E o Flamengo jogando assim, como se fosse mais uma partida, como se fosse início de campeonato brasileiro, sei lá, ou campeonato carioca, sem assim a atenção devida, sem a concentração devida. E assim, a gente falou no último vídeo sobre a escolha do Felipe Luiz não colocar gente da base ao longo desse ano, né? O Felipe Luiz não colocou. E eu falei que ele deveria ter colocado, pelo menos no campeonato carioca, para poder dar cancha para esses jogadores da base, né? Porque o Flamengo tem uma base muito boa, isso é fato, o Flamengo tem uma base muito boa. Não é por acaso, o Flamengo é campeão do mundo do sub-17, sub-20, não é por acaso. Só que, ou você coloca esses caras no início do ano para ir dando estrada para essa galera, dando casca para essa galera, ou você não coloca em jogos decisivos. Você não pode colocar. O Felipe Luiz cometeu um erro gravíssimo ontem ao dar mais uma chance para o João Vitor. O João Vitor que teve uma atuação desastrosa no primeiro tempo contra o Sport, tanto é que ele foi sacado no primeiro tempo. Ontem também ele foi substituído, então por que colocar o moleque de novo ali naquela fogueira? Sabendo que ele só tem 18 anos, sabendo que ele estava apavorado, dava para ver no olhar dele que estava apavorado em campo. E, assim, o primeiro gol, totalmente na conta dele, mas também na conta do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz que o escalou. Se o Flamengo jogou o segundo tempo contra o Sport, ainda que o Sport tivesse com 2 a menos, com uma linha de 3 na zaga ali, por que não repetir ontem a mesma formação? Por que não repetir ontem a mesma estratégia? Né? E se o Varela estava ali, porque assim, cara, o Emerson Royal, ele está também totalmente sem confiança. O Emerson Royal é um jogador experiente, jogou no Tottenham, jogou na seleção brasileira, mas ele não está com confiança. Assim como o Samuel Lino não está com confiança. E aí, de novo, se o Samuel Lino não jogou bem contra o Sport, que é um time fraquíssimo, conseguiu perder de novo, de virada para o Botafogo no Engenhão, ganhou de 2 a 0. Não estava ganhando de 1 como contra o Flamengo, não, estava ganhando de 2 e tomou a virada. Né? E assim, o Samuel Lino não conseguiu performar. Eu sei que o Felipe Luiz quer recuperar o futebol do Samuel Lino, só que assim, irmão, agora não é hora não. Quer recuperar o futebol do Samuel Lino? Deixa para o próximo ano. Porque aí ele vai pegar times mais fracos, o Campeonato Carioca, times, enfim, fáceis, e aí ele vai poder recuperar de novo a confiança dele. Agora, reta final, faltando pouquíssimos jogos para acabar, e tendo uma final de Libertadores pela frente, não é hora de você insistir com um cara que nitidamente está desconfortável em campo, nitidamente. Está sem nenhuma condição de jogar, não está partindo para o drible. Aliás, uma outra coisa que me chama a atenção nesse aspecto do drible é o Carrascal. O Carrascal, eu vi uns vídeos dele jogando lá na Rússia, esqueci o nome do time dele lá na Rússia, mas também não é o caso. O Carrascal jogando na Rússia, o Carrascal jogando no River Plate, o Carrascal jogando pela seleção colombiana, ele é um cara do drible. Mas no Flamengo ele quase não dribla. Vocês já repararam nisso? Eu não sei se é a orientação do Felipe Luiz, sinceramente eu espero que não seja, porque assim, o Carrascal ele é um jogador que tem facilidade de driblar, tanto é que ele foi a apelidado de o Neymar colombiano. Mas no Flamengo, quando ele joga ali pela esquerda, assim, pelos lados,
ele não é aquele jogador insinuante, driblador, o famoso abrir-latas, né? Como é o Samuel Lino, ou melhor, como o Samuel Lino deveria ser, porque ele foi contratado para isso. Mas no Flamengo, o Carrascal ele não é esse jogador. Ele não é. Ele é um jogador, assim, que pega a bola, eventualmente ele tenta um drible, mas normalmente ele pega a bola, olha e toca de lado, pega a bola, olha e toca de lado. Faz gols, fez gols importantes, fez gol contra o Racing, né? O gol que nos classificou no final da Libertadores foi o gol do Carrascal no Maracanã. Foi o gol do Carrascal, né? Mas ele pode dar mais, muito mais. Eu acho que o Felipe Luiz tem que dar liberdade para ele tentar drible. Porque o Samuel Lino, claramente, ele não está nesse momento psicológico. Ele não está. Aí, como o Samuel Lino foi sacado contra o Sport e entrou Cebolinha, que entrou muito bem, jogando muito bem, né? Por que não ontem a mesma coisa? Não começar logo com Cebolinha logo de cara? Né? Se há algum temor de que o Cebolinha de novo sinta algum problema físico, então, cara, dispensa o cara, manda o cara embora. Porque o cara não pode participar de um grupo onde há necessidade dele jogar. Né? Porque ontem o Flamengo precisou desesperadamente do Cebolinha. O Flamengo ontem não tinha o Rascaeta. O Flamengo ontem não tinha o Pedro. Não tinha o Plata, quer dizer, o Plata entrou só no segundo tempo, mas fez rigorosamente nada, até porque o cara estava voltando de uma viagem, jogou o jogo todo, lá os 90 minutos lá do jogo dele, né? Da seleção dele. Assim como o Felipe Luiz foi obrigado a lançar a mão do Danilo, que voltou de uma viagem lá da Europa. Né? Assim como o Felipe Luiz foi obrigado a lançar a mão do Jorginho, que claramente, né, o Felipe Luiz estava relutando em colocá-lo, porque no entender do Felipe Luiz, o Jorginho não estava ainda em condições plenas, mas ali é emergência, mano. Você tem que botar os caras para jogar. Tem que botar os caras para jogar, porque ali, se o Flamengo ganhasse ontem, o Flamengo abriria 5 pontos de diferença. 5 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Palmeiras, que fez o favor de empatar ontem com Vitória, que está lutando desesperadamente para não cair. Né? Então, assim, ontem o Flamengo perdeu uma chance absurda de encaminhar o título, não de garantir o título, mas de encaminhar o título brasileiro e colocar um peso psicológico gigantesco em cima do Palmeiras, que claramente iria impactar, vai impactar, né, ou melhor, iria impactar na final da Libertadores, né, dia 29. Porque o Campeonato Brasileiro vai terminar em dezembro. Então ontem o Flamengo não entrou assim na mesma intensidade do Fluminense. O Fluminense não, o Fluminense entrou como se estivesse disputando uma final, cara. O Flamengo não jogou nada. O segundo gol foi assim uma demonstração gritante de que o Felipe Luiz parece que colocou na cabeça dos jogadores que é terminantemente proibido você espanar a bola, chutar a bola aí para qualquer lugar. É terminantemente proibido. Você tem que dominar, pode estar ali na iminência de tomar um gol, mas você tem que dominar, botar no chão, tentar sair jogando. Não, mano, nem sempre você pode fazer isso. Nem sempre você pode fazer isso. Há situações que você tem que chutar a bola lá na PQP, entendeu? Tirar o perigo dali de qualquer maneira, não importa. Não importa. Porque o negócio é você ganhar o jogo, cara. Jogar feio, jogar bonito, no final das contas, vai contar são os 3 pontos. Fazer exatamente tudo que o técnico pediu, no final exatamente vão valer os 3 pontos. Ontem o Flamengo perdeu 3 pontos. Perdeu 3 quando se tivesse empatado o jogo, ainda assim não seria um resultado justo, pelo que o Flamengo não jogou. E aquele pênalti do Bruno Henrique, sim, aquilo foi pênalti, tá? Foi pênalti. O Bruno Henrique estava na frente do Thiago Silva, o Thiago Silva chutou a panturrilha do Bruno Henrique, o Bruno Henrique caiu, aquilo ali foi pênalti. Agora, não foi por conta daquilo que o Flamengo deixou de ganhar o jogo. Não foi por causa daquele pênalti ali. Ou empatou, deixou de empatar. Não. Foi porque o Flamengo simplesmente inexistiu no primeiro tempo. Inexistiu. Saúl não jogou rigorosamente nada. O Pulgar super sobrecarregado no meio campo. Os atacantes do Flamengo, Bruno Henrique, inexistiu. Luiz Araújo, inexistiu. Carrascal tentou uma coisa ou outra ali, mas também foi engolido pela defesa do Fluminense. E o Samuel Lino, outro também inexistente em campo. Então, assim, o Flamengo tem mais alguns jogos aí para cumprir pelo Campeonato Brasileiro. Depende só dele para ser campeão brasileiro. Felizmente a Arrascaeta vai voltar, o Plata vai estar voltando para poder disputar pelo menos jogos finais do Brasileiro. Embora o Plata tenha esse histórico de expulsões recentes, é importante lembrar, isso é complicadíssimo, porque o Flamengo não pode se dar mais o luxo de ficar de novo com menos um em campo, porque o Flamengo
já entra em campo normalmente com -1, que é o caso do Samuel Lino, infelizmente, quando o Samuel Lino era escalado, o Flamengo entra em campo com -1. Com -1, cara. O Samuel Lino é muito bom jogador, sempre insisto em dizer isso, ele é muito bom jogador, já provou isso. Não é por acaso que ele foi contratado pelo Atlético de Madrid, não é por acaso, logicamente, né? Mas o momento dele não é para você insistir no cara, não. Você tem que achar outras soluções ali para suprir o lugar dele, ou bota o Michael, ou bota o próprio Cebolinha ali mesmo, que está jogando muito, né? Voltou a jogar muito. E agora, acho que o Felipe Luiz ele tem que admitir que ele tem que colocar o Cebolinha na esquerda, tem que pedir pro Carrascal ser um cara mais insinuante, como ele normalmente é, né? Para poder ser o abre-latas. E tem que contar com a recuperação do Bruno Henrique, que sentiu ali a coxa ali no final, porque a gente não vai ter o Pedro, a gente não vai ter o Plata na final, né? E a gente corre o risco de ter um ataque mutilado na final da Libertadores, que é, sem ser esse final de semana agora, o outro sábado, dia 29. Né? Hoje é dia 20 de novembro. Daqui a 9 dias, pouco mais de uma semana, é a final da Libertadores. Uma final que o Flamengo precisa ganhar, deve ganhar, tem que lutar. E aí não há desculpa para não entrar mobilizado, focado, ligado, com tesão, buscando o jogo o tempo inteiro, desde o início. Porque os caras, o Palmeiras, tá com a corda no pescoço. Não tenho dúvida que lá estão sendo cobrados pra caramba também. A torcida está no pé deles lá também. Né? Ontem o Flamengo deu um fio de esperança para o Palmeiras. Mas o Flamengo normalmente não perde. Foi a 5ª derrota no Campeonato Brasileiro. A 5ª, quase terminando o Brasileiro. Foi a 5ª derrota. Então, o Flamengo continua se dependendo só de si. Agora, não pode mais dar chance pro azar. Tem que entrar no jogo contra o Bragantino no sábado, entrar para ganhar. E torcer para o Palmeiras tropeçar de novo, porque eles não estão bem. Não, claramente o Palmeiras não está bem. Desde aquele jogo contra o Mirassol, o Palmeiras claramente não está bem. Alguma coisa de errado está acontecendo ali. Eu não sei exatamente o que é, mas tem alguma coisa de errado com o Palmeiras. Né? E a gente tem que se aproveitar disso no final da Libertadores. Certo, galera? Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Vamos torcer para que o Flamengo faça uma partida minimamente respeitável, aceitável, né, no sábado, para que o Flamengo possa ganhar, meter mais 3 pontos na sacola. E a gente também, logicamente, dá uma secadinha no Palmeiras, porque vai ajudar muito. Tamo junto sempre. Isso aqui é Flamengo.